Bom dia. Saúdo e acolho cada qual de vocês com o lema desta semana que diz: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Assim o lemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 15, versículo 4. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este culto. Sintam-se todos acolhidos na paz e no perdão do nosso Deus. No culto de hoje nós queremos refletir sobre o perdão, que ao estarmos em comunhão uns com os outros, possamos também experimentar comunhão com o nosso Deus. Convido que louvemos o nosso Deus cantando do hino de número 581, Deus sempre me ama. Celebramos o nosso culto em nome do nosso triuno Deus, que perdoou todos os nossos pecados, que por graça, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, também nos mantém como cristãos unidos em sua fé e também pela força do Espírito Santo nos conduz ao perdão entre irmãos e irmãs. Aqui estamos e celebramos em nome e na presença de nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para o nosso momento de oração. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, volta os teus olhos para nós, para que experimentemos a tua proximidade em nossa vida. Dá-nos a conhecer a Tua palavra que cria e mantém a nossa fé. Liberta-nos para uma vida que Te louva com palavras e ações. Ouve-nos através de Jesus Cristo, o qual contigo e com o Espírito Santo conduz a nossa vida para a prática do perdão e do amor. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Aclamemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando do hino de número 188, Aleluia. Aleluia.
Ouçamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, no seu capítulo 18, os versículos 21 ao 35. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, você não deve perdoar 7 vezes, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o patrão mandou vender como escravo o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e vender também tudo o que possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a sua dívida e o deixou ir embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, jogou o outro na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: seu miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. E você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até pagar toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é assim que o meu Pai que está no céu fará com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Bem-aventurado, feliz é todo aquele e aquela que ouve a palavra do Senhor e aguarda no seu coração. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e também a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, com cada uma de vocês. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no Evangelho de hoje, Pedro é instruído sobre a questão do perdão. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Essa foi a pergunta de Pedro, e ele era alguém que conhecia muito bem a Sagrada Escritura, conhecia também a tradição judaica. Ele sabia que devia perdoar o seu semelhante, mas qual é o limite? Deve haver um momento em que eu deva dizer: basta. Pedro, querendo ser perfeito, pensava que deveria perdoar até 7 vezes. Isto é, ele achava que 7 vezes seria o suficiente e que Jesus provavelmente concordaria com ele, ou talvez até lhe daria um elogio. Pedro deve ter passado por diversas situações de conflito. Talvez em muitos desses conflitos, Pedro já deve ter tido vontade de dizer: basta, chega. Mas, para a surpresa de Pedro, a resposta de Jesus é bem outra. Ele diz: não, você não deve perdoar 7 vezes, respondeu Jesus, mas 70 vezes 7. Pedro deve ter pensado naquela hora: mas o Senhor não pode estar falando sério. Pedro parece generoso, ele está disposto a perdoar o seu irmão até 7 vezes. E a pergunta a Jesus se isto é suficiente. Nós sabemos que o número 7 ele tem um valor simbólico nos textos do Novo Testamento. Ele dá uma ideia de perfeição. E Pedro está disposto a buscar esta perfeição.
O que Jesus faz é o seguinte, na verdade, ele pega esses dois números que simbolizam a perfeição, o número 7 e o número 10, e multiplica os dois números e acrescenta um outro 7. Na verdade, o que Jesus está dizendo com a afirmação, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, é a perfeição vezes a perfeição, mais a perfeição. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está indicando a ideia do infinito, sempre. A resposta de Jesus parece mostrar para cada um de nós que o perdão, o amor, ele não pode ser calculado com números, não é uma questão de matemática. Os discípulos devem aprender a perdoar sempre que alguém busca o seu perdão. E, para tornar ainda mais claro o que ele está ensinando, Jesus então conta a continuação uma parábola, a parábola do empregado mau, o qual nós acabamos de ouvir na leitura do Evangelho. Nós aprendemos desde cedo que neste mundo tudo tem o seu preço. Sim, tudo tem o seu preço, o seu valor, né? Tudo tem um valor pelo qual pode ser medido. É necessário que tudo seja quantificado para saber se estamos tendo prejuízo ou não. E nós achamos fundamental levar vantagem em tudo o que nós fazemos. Na lógica do mundo, parece que não tem lugar para o perdão, porque o perdão implica em que nós temos que admitir um prejuízo. O servo, inferiorizado pela dívida diante do patrão ou do rei, ele clama por compreensão. Ele está pedindo um prazo maior. Ele tenta de alguma forma negociar a sua dívida. Como se diz na linguagem hoje em dia da economia, na linguagem econômica. E ele obtém mais do que ele pede. E isso, de certo modo, já supera a lógica das nossas relações. Ele não só recebe um prazo maior, mas ele recebe até mesmo o perdão da sua dívida. Sim, este empregado, este servo, ao ter a sua dívida perdoada, ele recebeu do seu patrão, do seu rei, a restauração da sua dignidade, a possibilidade de começar uma vida nova, o direito de ser feliz. Uma dívida tão grande, era algo enorme. Na verdade, era impossível de ser paga esta dívida que ele possuía. Mas, no entanto, o patrão, o rei, usa de generosidade. Já o empregado, o servo, que teve restaurado a sua vida e também da sua família, não mostrou a mesma disposição para agir do mesmo modo com o seu companheiro. Ele não aceitou ficar no prejuízo. E Jesus conta uma breve história, tirada do dia a dia dos seus ouvintes. Jesus demonstra conhecer como é que é o ser humano, qual é a natureza da pessoa humana. No fundo, Jesus está dizendo, nós somos assim mesmo. Nós buscamos o perdão de Deus, mas temos dificuldade de praticar o perdão nas nossas relações. A gente quer vantagem, receber além do que nós temos direito, mas a gente foge do prejuízo, de passar o perdão adiante. A gente deveria se dar conta de que sempre quando nós oramos, por exemplo, no Pai Nosso, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, Na verdade, o empregado, o servo, ele não soube perdoar o seu devedor e acabou então perdendo o perdão que ele tinha recebido. Exatamente porque Deus nos reconciliou consigo, exatamente porque Deus pagou e apagou a nossa dívida e também nos devolveu a vida, eu e você somos enviadas a proclamar e vivenciar esta reconciliação entre nós no mundo no qual nós vivemos. Nem sempre será uma tarefa fácil.
Será preciso superar rancores e orgulho ferido. Mas podemos estar certos que não será nenhum prejuízo para a nossa vida, pelo contrário, será um ganho enorme, pois nada é mais importante do que a gente poder olhar nos olhos das pessoas e encontrar compreensão, amizade, um coração aberto. O perdão que a gente recebe e o perdão que a gente passa adiante, ele vai possibilitar nova vida, ele vai possibilitar reconciliação, paz também ao nosso coração. É isso que a gente pode experimentar quando a gente é servido, quando somos servidas pelo nosso Senhor na sua palavra reconciliadora. E que a paz de Deus, que é muito maior que o nosso entendimento, guarde também as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Em resposta à palavra de Deus que ouvimos e sobre a qual nós também meditamos, convido para que em conjunto confessemos a nossa fé no Trino Deus, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para juntos louvarmos o nosso Deus, cantando do hino de número 170, Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Queremos nos dirigir a Deus em oração e assim fazer também os nossos pedidos e as nossas petições. Oremos. Bondoso Deus, por meio da Tua palavra aprendemos o exemplo do perdão, da bondade e da compaixão.
Dá-nos a sabedoria de assim conduzir a nossa vida. Dá-nos o entendimento para que saibamos perdoar. Concede-nos sempre a sabedoria de reconhecer nossas falhas, nossos erros e clamar por perdão diante de Ti e do nosso próximo. Permite que nos tornemos pessoas mais tolerantes, pessoas que saibam reconhecer que diferentes opiniões são possíveis. Permite que, através do perdão, velhos e novos desentendimentos possam ser superados, que o rancor e o ódio sejam afastados do nosso coração. Bondoso Deus, oramos por Tua Igreja, pela nossa comunidade, por cada pessoa envolvida em Tua missão, que o perdão que Tu concedeste a nós seja o nosso guia no relacionamento com nossos irmãos e irmãs. Senhor, tudo mais que está em nossos corações, levamos diante de Ti quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos acolher a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus sobre ti levante a sua face e assim te conceda a sua paz. Amém. Desejo que possas ter um bonito domingo, que a nova semana seja também abençoada por Deus, que seja um tempo de perdão e também de reconciliação. Queremos finalizar o nosso culto cantando do nosso hinário, o hino de número 262, A Paz do Senhor.